Bichão bonito, hein? O mais interessante é que a cascavel está fazendo isso para te avisar que ela está ali. Além de ser linda e maravilhosa, é uma cobra amiga. Agora, é muito interessante que vários cientistas estão constatando que as populações de cobras cascavéis estão cada vez mais silenciosas, estão tranquilas, não fazem mais barulho. Inclusive, muitas nem apresentam mais esse chocalho para fazer esse som característico dessa espécie. E esse problema que está acontecendo com as cascavéis pode ser explicado pela teoria da seleção natural. Aliás, o assunto de evolução que mais cai no Enem. Ficou curioso? Ficou curiosa para saber como evolução é cobrada no Enem? Então bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem os assuntos de evolução mais cobrados pelo Enem. A teoria da seleção natural, postulada por ele, o grande Charles Darwin, diz que o sucesso reprodutivo de um indivíduo e também a sua capacidade de sobrevivência mede o seu grau de adaptação. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais fácil para o indivíduo sobreviver num ambiente e quanto mais ele consegue se reproduzir naquele mesmo ambiente, eu posso dizer que ele está mais adaptado àquele lugar. Para você entender direitinho como a seleção natural funciona na natureza, eu vou dividir a explicação em 4 etapas. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: toda espécie, ao surgir num ambiente, se ela estiver bem adaptada àquele lugar, ou seja, se ela possuir características que vão ajudá-la na sua sobrevivência naquele espaço, naquele ambiente, ela vai ter uma alta taxa reprodutiva. É o que a gente chama nas espécies de potencial reprodutivo. E, consequentemente, a sua população vai começar a aumentar. Os seres humanos estão aí para comprovar o que eu estou te falando. Nós estamos o tempo todo nos reproduzindo igual uns loucos. Já somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Agora, contrário ao crescimento exagerado de uma determinada população, estão os fatores limitantes do meio. O que são isso? São fatores que nós temos naquele ambiente que vão tentar atrapalhar o crescimento da população de uma determinada espécie. Esses fatores são comida, água, presença de predadores, doenças. Por exemplo, no caso da cascavel, o que está limitando o crescimento desenfreado dessa população de serpentes é o fato de existirem seres humanos com uma enxada na mão, dando o tempo todo com essa enxada na cabeça delas. Os indivíduos de uma determinada espécie, eles são diferentes entre si. A aranha é tudo igual. Não é. Olha você e seu tio. São Homo sapiens, pertencem à mesma espécie, mas são diferentes. Essas diferenças, que são bem sutis, num determinado ambiente, elas podem ser vantajosas ou desvantajosas, como é o caso, por exemplo, da cascavel. Num ambiente com um ser humano que tem enxada na mão, não é nada legal uma cascavel exagerada, cheia de pluma, fazendo barulho, escandalosa, porque ela vai tomar com a enxada na cabeça. Já no caso daquela cascavel mais zen, mais budista, que não faz barulho, ou que nasceu com algum defeito que não produz o chocalho, ela, claro, vai levar uma vantagem nesse ambiente. Mais um exemplo para você entender o processo pedagógico. Num ambiente cheio de leões, o que você acha que é melhor? Uma gazela nascer cega ou ela nascer com uma supervisão raio laser? A partir daí, os indivíduos que sobreviveram por possuírem as melhores características vão se reproduzir e vão passar essas características para os seus filhos. E a tendência a longo prazo é que a população daquela espécie tenham características para sobreviverem melhor a um determinado ambiente. Então, para você entender isso agora de uma vez por todas, uma espécie surge, a população começa a crescer, e os fatores limitantes do meio começam a atuar. Comida, água, predadores, doenças. Nessa população, os indivíduos não são idênticos.
Então aqueles que nesse momento aqui, nessa situação, têm as melhores características, vão sobreviver. Os que não têm vão desaparecer. Esses que sobreviveram vão se reproduzir, vão passar essas características adiante e, com o tempo, a população vai ter só características boas para poder sobreviver naquele determinado lugar. Isso é a seleção natural. Quem faz muito bem esse papel de natureza no processo de seleção das espécies somos nós, né? Os seres humanos, no processo de domesticação de alguns animais. Nós fomos, ao longo de milhares de anos, selecionando aqueles animais que tinham as melhores características na nossa análise. Então, animais mais dóceis, animais que aguentavam melhor, suportavam melhor a presença do ser humano. E aí a gente foi cruzando esses caras, foi cruzando e foi criando uma espécie doméstica. E foi nesse processo que nós conseguimos, por exemplo, transformar um lobo num pincher. Embora o pincher ainda ache que é lobo, porque o bicho folgado dos infernos, ele agora nem é mais da mesma espécie que o lobo. Manjou como é que a seleção natural funciona? Porque o Enem, ele vai querer saber se você entende esse processo. Ele vai colocar exemplos onde a seleção natural está atuando e vai te perguntar se aquilo é ou não é seleção natural. Agora, o Charles Darwin, além de sacar essa questão da seleção natural, ele também teve duas outras ótimas sacadas. A primeira sacada que ele teve é que as espécies demoram muitos anos para se modificarem. Ou seja, o processo de modificação e de surgimento de novas características, ele é muito lento, ele é gradual. Inclusive, ele deu um nome para isso. O surgimento de características de forma gradual recebe o nome de anagênese. E outra sacada dele foi constatar que as espécies surgem de outras espécies, ou seja, que elas têm um ancestral. E isso na biologia nós chamamos de cladogênese. Ou seja, a grande sacada dele foi perceber que a evolução das espécies não é linear. Sai da bactéria e vai direto para o ser humano. Não, ela é como uma árvore, extremamente ramificada. E o fato de você ser evoluído significa que você é adaptado ao local que você vive. Então uma minhoca, ela é tão evoluída quanto um ser humano. Por quê? Porque ela está adaptada àquele estilo de vida que ela tem. Agora, o grande problema que o Darwin teve é que ele não conseguia explicar como as mudanças nas espécies aconteciam, como novas características surgiam nos indivíduos, porque naquela época os conceitos de genética ainda não eram bem conhecidos. E por isso chegou a hora do momento Philosophages of Life. Quais são os mecanismos que geram mudanças nas características e o surgimento de novas características nas espécies? Charles Darwin não conseguiu decifrar isso, mas você, Jubé aluno ciscador, com certeza sabe. Quais são? Esses mecanismos são as mutações e as recombinações genéticas, que foram descobertas depois da seleção natural. Então, basicamente, o que acontece é que elas vão agir, vão produzir genes diferentes nos indivíduos, o que faz com que um indivíduo, como eu te disse, não seja igual ao outro. Só para você ter uma ideia, eu sou um Homo sapiens e você aí do outro lado da tela também é um Homo sapiens. 99,9% do nosso DNA é igual. Só que 0,1% ele é diferente. E é isso que faz com que eu seja o Jubilu e que você seja essa pessoa iluminada e bonitona do outro lado da tela. Essas mutações e recombinações genéticas que geram novos alelos, que geram novos genes, elas vão sofrer a influência da seleção natural. Aqueles genes que possibilitam boas características para aquele momento, para aquele ambiente, vão continuar e vão continuar sendo passados geração após geração. Genes que surgem
e que são ruins, que geram características ruins, começam a ser eliminados. É mais ou menos como escolher feijão. Os feijões que estão bons, maduros, bonitos e sedutores serão escolhidos e aqueles feijões que estão estragados, eles serão eliminados. Então, de um lado nós temos a seleção natural, proposta por Charles Darwin. Do outro, nós temos as ideias da genética, mutação e variabilidade genética que causam as mudanças nos indivíduos. A partir do momento em que a gente junta essas duas ideias, surge uma nova teoria, que é a teoria moderna da evolução, que alguns livros gostam de chamar de neodarwinismo. Esse assunto é o segundo assunto de evolução que mais cai no Enem. Ou seja, o que a teoria moderna da evolução faz é explicar o processo de seleção natural de maneira mais completa, utilizando as ideias da genética. Fácil, né? Quer ver eu te contar uma historinha usando a teoria moderna da evolução? Existe uma espécie de bactéria conhecida como Staphylococcus aureus que vive na nossa pele e não faz nada nos seres humanos. Porém, parte da população dessa espécie sofreu uma mutação e um conjunto desses indivíduos passaram a produzir toxinas, substâncias que destroem as células da nossa pele. Essa espécie de bactéria, junto com outras espécies que também sofreram esse processo, são conhecidas como bactérias comedoras de carne, inclusive gerando casos de amputações nas pessoas. E o pior, devido ao uso indiscriminado de antibiótico, parte delas se tornou resistente a quase todos os medicamentos. É ou não é assustador? Você viu como eu expliquei? Bactérias que sofreram mutações, adquiriram novas características e atuaram com essas características no ambiente. Quem foi o processo de seleção natural ali? O uso de antibióticos. Agora, gostaria de salientar que o uso de antibióticos não criou uma nova linhagem de bactérias. Elas já existiam naquela população. Só que quando você joga esse fator limitante do ambiente, que nesse caso é o antibiótico, aquelas que não tinham essa característica para resistir foram eliminadas. Aquelas que possuíam continuaram no ambiente, se reproduziram e geraram novas bactérias também resistentes a esses antibióticos. Mesma coisa com o surgimento de pragas, como é o caso dos gafanhotos. Na população de gafanhotos, já tem gafanhoto que não é resistente a um pesticida e tem gafanhoto que é resistente. Tá lá, a característica tá lá, ela não foi pensada, ela apareceu ao acaso. É assim que funciona a evolução. Características aparecem ao acaso, sem propósito. Quando você joga o veneno, aqueles que não têm a característica para resistir a veneno, foram selecionados, foram eliminados. Aqueles que têm a característica de resistência ao veneno, ficaram. Estão rindo dos seres humanos, estão fazendo amor, estão se reproduzindo e produzindo novos gafanhotinhos bombados, agressivos, sedutores, que são resistentes a qualquer tipo de veneno. Então, o assunto de evolução que mais cai no Enem é a seleção natural. Em segundo lugar vem a teoria moderna da evolução. E em terceiro lugar, também cai bastante no Enem, dentro da evolução, são assuntos de paleontologia, ou seja, a história da vida no planeta Terra. Lá no meu site você encontra, no Biologia Total, uma videoaula só sobre paleontologia, acompanhada de simulado, material didático, para você detonar no Enem. Merchanzinho sim, merchanzinho sim, merchanzinho. Bora ver se você entendeu seleção natural e teoria moderna da evolução? Bora pro momento Olho de Tigre. Momento Olho do Tigre. Vamos ver se você manjou. Enem 2009, olha só o que eles colocaram. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios,
A pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais, de sobrevivência. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. O que essa questão está mostrando aqui são o quê? Uma série de características que permitem a esses indivíduos, sapos, rãs, pererecas, sobreviverem e se reproduzirem naquele ambiente. E aí olha só o que ele pergunta. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, tome cuidado, é Darwin, essas características dos anfíbios representam a lei do uso e desuso. Eu falei de lei de uso e desuso? Quem é que falou isso? Foi o Lamarck, que dizia o seguinte, que as modificações de determinados indivíduos ocorrem quando eles usam muito um órgão ou param de usar. Quanto mais você usar um órgão, mais ele se desenvolve. Se você não usar mais aquele órgão naquele ambiente, ele vai atrofiar e a característica desaparece. Então isso aqui é Lamarck e ele quer saber de Darwin. Letra B. Atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. Falou de características boas, não tem nada sobre pulmão aqui. Isso é aquelas frasezinhas que o Enem bota para pega bobão. Bota ali, o cara não sabe direito, tá perdido aqui, tranquilaço. Letra C. Transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Ei, foi o Darwin que falou isso? Quem falou isso foi o Lamarck. Então essa letra C também não se encaixa nas ideias de Darwin. Letra D. Futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados? Não, são características que fazem com que eles estejam adaptados àquele local. Então está errada, tem que ser a E, senão a casa caiu. Letra E, seleção de adaptações em função do meio ambiente em que eles vivem. Isso é seleção natural, isso é o que o Darwin diz. Então o gabarito, letra E de EBA, entendi seleção natural. Então o que está dizendo aqui é que esse conjunto de características permitem com que esses animais consigam sobreviver naquele ambiente, se reproduzam e passem essas características vantajosas para os futuros descendentes, mantendo essas características dentro da população. Maravilha? Moleza, né? Então a seleção natural diz que características vão aparecendo nos indivíduos, aquelas características que são boas para aquele ambiente continuam, as que são ruins são eliminadas. Esses indivíduos que possuem boas características se reproduzem e passam essas características adiante. Lembre-se que Darwin não sabia explicar como essas novas características apareciam. E aí vieram outros cientistas com o conhecimento de genética e acrescentaram isso nas ideias de Darwin, dizendo que novas características aparecem na natureza devido a dois processos, as mutações e as recombinações genéticas. Maravilha? No mais, lembre-se sempre, cada cicatriz que temos é a prova de que uma ferida sarou. Cicatrizes são marcas de superação, que só os verdadeiros guerreiros possuem. Então, ó, apanhou, levanta. Apanhou, levanta de novo. Apanhou, levanta mais uma vez. Não deixe ninguém te botar para baixo nessa vida, porque é assim que tudo vai dar certo para você. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau! Ei, escuta aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela valorizada no profissional da educação. Dá um joinha positivo, nada de joinha negativo. E se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades dos vídeos que eu coloco aqui no YouTube. E fica aqui também o meu convite para você conhecer o meu site, o Biologia Total, onde você vai encontrar todos os assuntos da biologia gravados em videoaulas, acompanhadas de material didático, simulados, monitoria, tecnologia de gamification, uma verdadeira plataforma para você aprender biologia. Maravilha? Dá um pulo lá! Grande abraço! Tchau!